menos seja Ótimo. obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo, que é o Chave Mestra Podcast. Por aqui nós entrevistamos os escritores da nossa editora, da editora Chave Mestra, que fica aqui no Alphaville, em São Paulo. E eu recebo escritores de todo o país e muitos de fora, viu? Já recebi aqui nessa mesa de podcast escritores de fora do nosso país e é uma honra poder recebê-los, principalmente neste momento, que é o momento de lançamento do livro. Não é diferente, viu? Essa gravação aqui está acontecendo, ó, com este livro lindo que acabou de sair, está com cheiro de novo. Vai ser amanhã, nossa gravação está acontecendo na semana e amanhã a gente tem o lançamento deste livro que é o Forjadas para Vencer. Mulheres fortalecidas em Deus. Não ficou lindo? Ficou linda a capa e o conteúdo. Eu já li muitas histórias porque eu as entrevisto aqui durante toda a semana e olha, uma história não só mais linda, mas edificante, transformadora. Tem histórias de cura, libertação. Gente, é muito lindo, é muita coisa boa para vocês receberem esse conteúdo e também passarem para outras pessoas que precisam e que não precisam, viu? Eu sempre falo isso porque às vezes aqueles que falam que menos precisam, de repente são aqueles que você precisa enviar. Então eu quero te agradecer por estar comigo hoje e também vou apresentá-la. Vou apresentar o José também. Tudo bom, José? Como é que você está? Não, ele não vem aqui, mas a gente cumprimenta ele que está ali, ó, atrás das câmeras, fazendo tudo acontecer também com a gente. E vou apresentá-la logo. Vamos parar com esse suspense. Eu estou aqui com a nossa escritora do capítulo 11. Peraí. Aqui, capítulo 11. De órfã a filha amada. E eu recebo hoje comigo a pastora Grace Tomitão. Tudo bom, pastora? Olá, tudo bem? Muito Tudo prazer. bom. Obrigada por estar aqui com você hoje. Ai, que delícia. Que bom. Eu que agradeço de vir de longe, né? Tá vindo de onde, pastora? Sim, Maringá, Paraná. Maringá. Muitos quilômetros daqui. E veio com equipe, né? Já tá aqui nos bastidores, a Vim. equipe, pastor, tá todo mundo aqui Estou junto, aqui né? com o meu pastor, né? Ele que me ativa, meu marido, meu amor, pastor Sim. Tomitão. Ótimo. Eu estou aqui justamente porque ele me impulsiona. Que E a Jaque ótimo. também, que está aqui comigo, minha assessora. Muito bom. É isso. E agora a gente vai contar, antes da gente se aprofundar no livro, de tudo que foi trazido, de toda a história, né, pastora? Como que tudo começou para a escrita? Tinha esse desejo, tinha um sonho, pensava, né? Você pensava em escrever um livro? Não Não? pensava, não queria, Mesmo? mesmo. Assim, nunca passou pela minha cabeça em estar escrevendo um livro, mas eu creio que, como hoje eu dedico a minha vida totalmente ao Senhor, em obediência a Ele, então, logo quando Ele trouxe esse sonho ao meu coração, quando Ele me deu uma palavra que eu estaria escrevendo a minha história, depois de uma história marcada por tantas dores, tanto sofrimento na infância, né? Ali o título da minha mensagem já diz: de órfã a filha amada. Então, uma história marcada por dor e sofrimento, de tudo que eu sofri na minha infância até a adolescência, a juventude e também na minha mocidade. Sofri muito. Deus disse: agora é tempo de você se levantar, porque eu quero escrever a sua história. Porque eu creio que nós não temos passado. Uma mulher curada, uma mulher forjada por Deus para vencer, ela não tem um passado. Ela tem testemunho para contar. Ótimo. Ela tem testemunho para contar. Então, eu não tinha esse sonho e Deus então me chamou e eu aceitei, porque eu sou uma filha obediente. Sim. E na hora que recebeu o convite e que aceitou, já tinha então mais ou menos o que ia escrever ou não? Foi complicado, porque às vezes a gente tem muita história, né? Às vezes não, né? Principalmente da pastora aqui que já falou. Tinha muita história e às vezes são poucas páginas, né? Para Sim. contextualizar tudo. Como foi? O que pensou? Não, essa aqui vai entrar, essa não vai, deixa para um próximo livro. Sim, é verdade, porque
O meu livro, quando o senhor me pediu que eu escrevesse o meu livro, ele usou pessoas, né, na minha vida para me impulsionar, meu marido, amigos, meus pastores, meus líderes. Então, assim, eu já tinha preparado o material. Eu já tenho, na verdade, o livro total da minha história. Toda a minha história escrita. Aqui nesse capítulo no Forjadas para Vencer, não dá nem para, sabe? Então é uma É só um pincelada, um gostinho. gostinho mesmo para ativar mulheres, para elas serem encorajadas naquilo que Deus transformou e forjou na minha vida, né, ao longo desses anos. Então não dava para colocar. E realmente já tem o meu livro com toda a minha história para contar aí Ótimo. também. Tem uma história aqui que você fala sobre esse amor que me encontrou e mudou minha história. Que no caso mudou a tua história e que ela fala aqui que não é passado, é testemunho, né? O que para você mais te marcou na sua história, infância, adolescência, até esse encontro aí que mudou a sua vida? O Foi a que te infância. marcou A mais? infância foi muito marcada por dores, por traumas, por rejeição, por orfandade, né? Eu sou filha órfã, não conheço o meu pai. O meu pai é biológico, então foi uma infância marcada por muita dor, muita dor. Isso refletia nas tuas amizades ou em Sim. você? Você era mais fechada ou se sentia rejeitada? Explica um pouco pra gente, pastora, para que até quem tá passando por isso também e nem sabe, né, que isso reflete às vezes na fase adulta se a pessoa não procurar ajuda, né? Sim. Eu creio assim que a minha infância, aos 7 anos, como foi marcada por uma marca de abuso, né? Eu sofri por abuso, eu sofri a rejeição de um pai, eu sofri também com a minha família, por ser muito pobre, com a minha mãe, né? A minha mãe é uma mulher, eu até menciono a minha mãe nesse livro, porque a minha mãe, ela é o espelho para mim de mulher guerreira, sabe? E eu até me emociono em falar dela, porque apesar de todo o sofrimento, a minha mãe sempre me ensinou a ser forte. E se eu sou essa mulher forte é porque eu fui forjada sim por Deus, mas o espelho de mulher foi a minha mãe, que sempre me encorajou muito a vencer em todas as causas da minha vida. Então, essas marcas que eu trago da minha infância causaram sérios problemas no meu caráter, no meu casamento. Então, trouxe sequelas sim, sabe? Quando eu me tornei uma mulher adulta, trouxe marcas que se não fosse o Senhor forjar o meu caráter, ele me ensinar a ser realmente a mulher que ele gostaria que eu me tornasse e estou me tornando ainda, então eu não teria conseguido vencer tudo que eu venci. Eu não teria conseguido vencer Ótimo. todos E, esses traumas. e depois a gente vai falar sobre esse encontro aí, como que foi que veio, né? Porque você fala sobre essa questão até aqui, e eu vou ler um trechinho antes da gente falar do encontro, mas eu vou falar um trechinho aqui só porque eu não posso. É spoiler só, tá, gente? Não vou ler o capítulo inteiro aqui, não. Você precisa adquirir o seu exemplar que tá lindo. Você coloca assim: a verdade é que o abuso tentou me definir, mas Deus me deu uma nova identidade. O inimigo tentou roubar a minha dignidade, mas Deus me restaurou. O passado tentou me manter presa, mas Deus abriu a porta para a liberdade. Eu achei esse trecho lindo. E esse encontro seu para tudo isso foi Deus. Sim. Você fala, eu esqueci a palavra aqui, mas a gente responsabiliza, vamos dizer assim, Deus. A gente atribui, pronto, achei a palavra. A gente atribui a Deus toda essa mudança da sua vida? Sim, totalmente. Ai de mim se não fosse o meu Uhum. Senhor, se não fosse o nosso Deus. Por quê? Porque uma menina que sofre o que eu sofri,
né? Hoje, muitas mulheres passam por isso e não saem do passado, não saem das dores, porque não tem esse encontro com o Senhor, porque é somente Ele que pode nos curar e nos arrancar dessa escravidão de dor, porque uma pessoa que sofre por anos o abuso sexual causa danos imparáveis, irreparáveis na vida dela. Se ela não tiver o amor de Jesus, esse amor que me encontrou, que me transformou, que disse para mim: não, filha, o abuso, os traumas, as dores, o que você passou não te define mais. As circunstâncias não definem a escolha que eu fiz, que é você. E eu te escolhi ser amada por mim. Eu te escolhi para ser vencedora. Eu te escolhi para um propósito. Então, as circunstâncias da nossa vida não mudam, não mudam as escolhas de Deus. E é sobre esse encontro que marcou a minha vida para sempre, que me transformou genuinamente, aonde eu saí verdadeiramente desse cativeiro de dor, porque uma criança que sofre abusos sexuais, ela tem sequelas irreparáveis. Causam dores, traumas, ela se sente suja, ela se sente indigna, ela acha que nunca mais vai ser amada por um homem. Ela acha, o sentimento que eu tinha é que eu nunca ia poder ter uma família. Olha só como Esse é um impactante, né? dos sentimentos maiores, das dores maiores que foi causada em mim, foi que eu nunca teria uma família. E hoje está aqui o meu amado, Olha só. né, comigo, testemunhando esse grande mover de Deus, esse agir, essa transformação de Deus na minha vida, porque Ele repara todas as coisas, Ele vem e faz tudo novo. E é lindo e eu acho muito bonito quando trago aqui as escritoras, os escritores e que vocês se emocionam, porque as pessoas. A gente está num mundo hoje tão fake, a gente está num mundo hoje tão produzido. Sim. E só que aqui eu vejo a realidade, eu sinto o escritor, porque aqui a gente está lendo vocês, a gente vai estar levando um pedacinho de cada escritor para onde a gente for, onde a gente estiver com o livro. E aqui na mesa de podcast a gente tem como sentir vocês. E vocês passam muito isso pra gente, como você tem passado agora. E o que você passa por tudo aquilo que a gente passa na nossa vida é o que a gente leva para outras pessoas ou guarda, né? Tem muitas pessoas que guardam para elas, mas eu não acredito que quando a pessoa ela tem uma transformação, ela consiga guardar para ela. Ela vai começar a atingir outras pessoas. E eu tô saindo um pouco aqui do roteiro, viu, gente? E desculpa, pastora, mas é porque eu imagino que você tenha isso lá no teu, não sei se o ministério ou igreja ou o mover que vocês têm todo, né, todo o trabalho que vocês fazem, você faz isso com outras mulheres, como pastoras, porque você é mentora de Sim. mulheres e chega muitas mulheres com essas questões pessoais, com essas dificuldades de perdão às vezes, para poder fazer um tratamento, uma cura mesmo. Sim, com certeza. E porque eu creio que a área que nós mais sofremos é a área que Deus mais nos usa. Então, hoje eu tenho autoridade, eu tenho bagagem para falar, né? E também falar para ela assim, filha, eu saí disso. Eu também sofri isso. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Se Deus fez na minha vida, Deus pode também fazer na sua vida. Então, eu atendo muitas mulheres, eu tenho um grupo, mais de 200 mulheres ali que eu cuido, que eu ministro, que eu aconselho, né? E é impressionante como vem mulheres justamente com problemas como os que eu já tive, os problemas que eu já enfrentei. Então eu venci e hoje eu tenho autoridade em Deus, né? Não é minha, mas é em Deus, Ele que me deu essa autoridade para falar daquilo que Ele fez na minha vida, porque eu por mim mesma, como eu já disse aqui, eu gosto muito de falar isso, porque eu por mim mesma eu não conseguiria sair do meu passado, das dores, porque foram anos de muita dor, foram anos de muita rejeição. A rejeição, ela causa sentimentos dentro da mulher que ela se sente impossibilitada. Ela se sente incapaz de fazer qualquer outra coisa. Até mesmo eu tive limitações nos estudos.
Olha só. Até nos meus estudos eu tive limitações, eu tive pensamentos, né, que eu não teria uma família. Meu sonho era ter filhos, eu sonhava com a minha filha, eu já sabia que eu queria, porque eu queria ter uma filha menina, e eu sonhava com ela. Então ela é um outro testemunho que Deus também fez na minha vida, enviando ela para mim. Então, sem Deus eu não teria conseguido vencer. Eu não teria sido forjada para vencer. Exatamente. Que é o título desse livro e que tem uma marca e um nome muito forte, porque realmente só quem foi forjada sabe dizer o que é passar por isso. Para muitas pessoas pode ser representado como dor, mas para quem passou pela forja não é uma dor, mas é uma marca de que aqui tem uma história de vida e vai impactar outras vidas. Porque isso que é o mais, né? Eu sei que eu não sou aqui a principal da história, aqui é a pastora que é a nossa escritora hoje, o podcast é dela, mas eu fico assim muito feliz quando vem esses temas, porque eu acho que quando a gente fala de fé e fala de trabalhar, de mover de Deus, a gente fala sobre vida. E as pessoas às vezes estão buscando muito preencher algo que nunca vai ser preenchido, porque é um lugar só que o Espírito de Deus pode preencher. Então, quando traz aqui livros como esse, eu fico muito impactada e eu gosto muito de trazer aqui também um pouco da minha opinião, que é como se fosse quem está em casa, né? Sim. Com dúvidas, com questões. Então, se prepara aí, pastora, porque ainda tem bastante podcast. Eu queria, na verdade, te perguntar no que a tua história vai impactar o nosso leitor. O que você acredita que mais você colocou no texto que vai impactar as vidas? Não só de mulheres, porque eu acredito que os homens também são convidados a essa leitura, né? Sim, eu creio muito no testemunho. Eu creio no poder do testemunho. Eu creio que se Deus ele me tirou desse lamaçal de pecado, né? Dessas dores que é o Salmo 40 que eu trago para minha vida, que foi o primeiro versículo que marcou muito a minha vida, que é o Salmos 40. Então o Senhor me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. E em meus lábios ele me colocou um cântico novo, que é o cântico de vitória que eu vivo hoje, que é essa alegria de ter a família, de ter a minha família, de ter os meus filhos firmados nesta rocha, o meu marido, um homem sacerdote, um homem de governo, um homem que cuida de mim. Então, as marcas do passado, a orfandade, hoje na minha vida, ela não tem o peso de dor, mas um peso de vitória, de vencer, de realmente que eu venci, eu já venci isso. Então, eu creio que o testemunho de uma mulher real como eu, uma mulher real, uma improvável, que Deus simplesmente me acha, me encontra, transforma, forja e faz tudo novo. E eu creio que muitas mulheres, homens, adolescentes, jovens que não só enfrentaram um abuso sexual ou traumas do passado, mas que passam ainda por dores, por dificuldades, por problemas que acham que são que não podem ser resolvidos. Ah, isso pode ser resolvido. Pode sim ter um início, sabe? Eu creio que Deus, ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele, viver uma vida em obediência, eu costumo muito dizer isso. Se te falta fé, pelo menos seja Ótimo. obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se eu viver pelo menos uma vida de obediência, porque não é fácil às vezes ter fé. Eu sei E que você, coragem, né? você que está aí nos ouvindo, talvez você fala, nossa, mas eu não tenho essa fé que essa pastora tem. Você às vezes nem vai precisar ter fé, mas se você viver uma vida dedicada a obedecer a Deus e a sua palavra, ele vai transformar. Então eu creio que isso vai impactar. Eu creio que essa mensagem que Deus colocou no meu coração vai impactar milhares de vidas para serem transformadas, para permitirem que Deus as transforme de dentro para fora.
Sim. E como você já faz esse trabalho lá, né, como pastora, com o teu esposo que é pastor também, com toda a comunidade, que região que é mesmo, pastora? Em Maringá, Paraná. Maringá, no Paraná. Ali naquela região em que vocês já fazem todo esse trabalho e também com certeza fazem trabalho para fora porque tem as mídias, né? Vocês estão ali presentes também no Instagram, eu acompanhei um pouquinho do teu pessoal ali também, mostrando um pouquinho da tua vida de oração, das igrejas, da igreja ali em si. Então tem esse trabalho que é muito sólido e agora também trazendo um pouco da história para um livro. Você acredita que o livro tem essa importância também na vida das pessoas de chegar e tocar? Muitas vezes não tem a pastora ali do lado, mas tem o livro chegando. Qual que é a importância de ter a tua história em um livro? Eu creio no poder da leitura, até porque eu fui muito impactada já com grandes livros com mensagens maravilhosas. E apesar de eu estar ali, né, cuidando dessas mulheres no dia a dia, temos o trabalho ali, né, a minha igreja maravilhosa, minha igreja, igreja CIA de Maringá, é uma igreja onde nós cuidamos muito das pessoas nessa área, no âmbito de cura, de libertação, de realmente entrar na vida da pessoa. Nós entramos na vida da pessoa, sabe? Porque para trazer ela para o novo, nós temos que compreender o que ela passou, o que ela viveu, para entender e para poder direcioná-la, né, no caminho correto, à luz da palavra, né, à luz das Sim. escrituras. Então eu creio que hoje poder estar escrevendo esse livro é para impactar não só Maringá, é para impactar não só o Paraná, mas cumprindo-se uma promessa de Deus na minha vida, aonde ele diz que eu seria uma voz nesta geração. E eu creio nessa palavra porque ela não é minha, ela é, ela é do Senhor para minha vida. E hoje eu dedico uma vida para viver, para glorificar o nome dele. Então esse livro, ele é para glorificar a Deus nas nações, em outras gerações. Ai, só de pensar em ver os meus Sim, netos, saber que eu vou ter sim. um neto, uma neta, e ela vai poder ler um capítulo, primeiro capítulo da minha história, né? E eu acho que isso é um legado. Sim. Isso é um legado, estar ali registrado em um livro, voltando às origens, mesmo com tanta tecnologia, livros Sim. digitais, vídeos, né, a internet aí que tem tantos conteúdos, mas eu acredito ainda na escrita. Eu acho que isso é intimista. Isso, quando eu Aproxima, né? aproxima da verdade, da realidade, sabe? Porque em meio a tantos, como você já iniciou, em meio a tantos vídeos hoje, você não sabe mais o que é verdadeiro. Você não sabe, hoje é difícil, né? O meu marido ainda ele brinca, ele fala assim, isso aqui é IA. Isso aqui é IA. Tudo ele fala, isso aqui é IA. Sabe? Eu falo, não, calma, não é, vamos analisar direito. Porque realmente, É. hoje você já não sabe mais. E então eu creio, eu amo livros, eu amo escrever, hoje eu amo escrever. E eu creio que vai impactar Sim. muitas vidas. E faz parte também de um propósito, né, pastora? Isso. Porque a gente fala de um livro e a gente sabe que tem muito conteúdo, embora eu sou suspeita em falar, né, como jornalista, mas porque gosto muito e eu falo que meus livros são tudo riscadinho mesmo, que eu deixo Ai, colorido, os deixo meus também. riscado, né? A gente Aham. gosta, faz isso, né? Faz bolinha, faz coração, faz reticência, faz tudo. E não empresto. Tem que prestar, pastor. Para quem não tem, não, tem que emprestar, não, não empresta, Não, eu não. não Tem que empresto meu livro, adquirir. tem que adquirir. Isso, tem que adquirir. Ó, vocês já viram, não vou mais emprestar os meus também, porque depois não volta, né, Não pastora? volta. E é muito íntimo, né? Eu É, anoto. Às vezes o Senhor fala algo comigo, eu já exato. anoto ali. Eu gosto de riscar um entendimento, uma revelação que Deus me dá, eu É. anoto. Então, Então nós vamos fazer diferente agora. Eu vou comprar um e dar para vocês, ou vocês vão adquirir o livro que eu for indicando. Pronto, já peguei com a pastora aqui. É porque às vezes você marca ali algo muito íntimo, é, né? Não é. tinha pensado isso, tá bem, ó. Então já tá tudo anotado aqui. Mas voltando aqui, ele traz intimidade, porque o livro, eu acredito que pra gente, a gente além de fazer as anotações,
a gente se aproxima mais, porque eu tô vendo, você vê, a gente não sabe mais o que que é inteligência artificial, a gente não Sim, sabe mais, mas quando a gente tá ali com um livro que foi escrito, independentemente da história ser real ou não, porque hoje a gente sabe que tem histórias, né, que elas são construídas para sim, levar a um propósito, mas tem um propósito. Eu acredito que a história de cada autor aqui nos leva a entender o propósito que Deus tem para a vida de cada sim, um, principalmente esse como forjadas, sim. né? E aí eu não cortando o teu raciocínio também, que a gente estava falando, como que é para você essa questão de propósito, pastora? Independentemente seja um livro, um podcast, um material, tudo que a pastora faz hoje é, tem esse pensamento de, ai, será que eu faço ou não? Mas não, vou fazer porque isso está no propósito. Tem Sim. muito desse pensamento, porque eu não pensava em estar aqui num podcast, por exemplo, Isso, sim. mas está por um propósito, é isso. Sim, a minha vida ela é um propósito de Deus, porque quando eu menciono os Salmos 40, eu digo que eu estava num charco de lodo, é porque eu realmente estava em um charco de lodo. Um lamaçal de pecado, de erros, de traumas e de dores. Então eu fui encontrada por esse amor Sim. que me restaurou, que me limpou, que me perdoou, que me reposicionou e me deu uma identidade de filha amada. Então, quando eu falo em propósito, eu tive que renunciar a muitas coisas, sabe? Para eu viver esse propósito, para eu poder estar Exato. aqui hoje, teve que ter muita renúncia. Então, a minha vida é para viver, para impactar vidas, para ganhar vidas para o Senhor, levar o máximo de pessoas comigo a acreditar no Evangelho simples de Jesus, a acreditar em Jesus. Então, a minha missão, ela é conhecer mais de Jesus e fazê-lo conhecido. Essa é a minha Isso. missão de vida, este é o meu propósito de vida nessa terra. A minha vida, eu o Senhor fala muito todos os dias comigo. E eu falo assim: Deus, não me deixe te atrapalhar. Não deixe eu atrapalhar a sua obra. Não deixe eu atrapalhar o que o Senhor tem para minha vida. Não deixe. Então eu busco ser essa mulher, sabe, forjada por Deus todos os dias da minha vida. Senhor, o que eu estou fazendo? Esse livro, como eu disse, eu não queria fazer. E aí, como eu já tinha um material pronto lá, preparado, e eu fiquei em stand-by, eu deixei guardado na gaveta, não deu certo. De repente eu recebo um convite da chave mestra. Recebi um convite no momento, eu até preparei alguns documentários. Eu estava num momento de muita angústia. Eu estava num momento de muita aflição, aonde eu falei: "Deus, agora? Como assim? Fazer um livro?" Sabe? Mas o convite foi tão especial e eu vi Deus falando comigo: "Filha, eu quero eu quero cumprir algo na sua vida. Eu te prometi, lembra da palavra? Eu te prometi e eu quero cumprir." E aí as circunstâncias eram todas contrárias. Todas contrárias. E eu disse: "Deus, mas como que eu vou fazer?" E Ele preparou tudo. Ele preparou Muito. todas as coisas. Ele preparou pessoas para me abençoar. Ele preparou pessoas para me ajudar, sabe? Então, quando o propósito é dele, ele se responsabiliza, Exato. ele financia, ele faz acontecer. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por um Sim. propósito. E o propósito é esse: é impactar vidas, é levantar pessoas, é encorajar pessoas a saírem deste lugar de dor e viver a plenitude das promessas de Deus. E quando você fala, pastora, eu acho não, eu acredito que quando a gente tem não só um propósito, né, mas quando a gente tem um direcionamento aí em algo claro que a gente precisa fazer, a gente também precisa pedir coragem para Deus, né? Mas coragem para a gente cumprir aquilo que Deus quer para a gente, porque foi como a pastora disse aqui. Não foi só, né, tudo muito fácil, porque tem que Não, ter renúncia, tem que ter muitos momentos em que a gente passa pelo vale, pela dor. A gente não, para ser forjado não é tão simples como as pessoas não. acham que é um nome bonito, que se faz o filme, que se faz um livro e tá tudo certo como um exemplo. Não, para passar mesmo e
a impressão que eu tenho é que a gente nunca deixa de passar por isso, porque vem uma questão, a gente passa por aquilo e depois lá na frente a gente tem outros desafios e que Deus Sim, vai preparando para realmente nos moldar e nos fazer mais forte para fortalecer outros. E quando você fala, eu fico imaginando o quanto que você não passou de se enfrentar, de não, eu tenho que ir. Mas agora, Deus, um livro. Não, eu tenho que ir, porque é Deus falando, eu tô com você. Mesmo que eu sei o teu momento, eu sei mais do que é, qualquer um do que você, que sim, esse momento talvez não para você não fosse o ideal, mas é o momento que eu vou te preparar. E é tão sim. lindo É como Deus lindo, faz, né? é O lindo. detalhe. Sim, e eu creio, né, na palavra quando Deus diz a Josué, ser forte e corajoso. Ele está dizendo assim, seja forte e corajoso, mas ele diz, eu estarei com você. Ele não disse que Exato. não teria batalhas. Ele não disse, vai filho, que Isso. você, sabe, não vai enfrentar nada. Não, tem batalha, sabe, processo. Para eu viver uma promessa, eu tenho que passar pelo processo. Exato. Eu tenho que passar pelo processo. E no meio do processo vai ter que ter renúncia, obediência, vai ter que ter fé, coragem. Então, mas o medo vem. Sim. O medo vem com as circunstâncias do dia que você está enfrentando. Então eu enfrentei circunstâncias totalmente contrárias, que não eram para eu estar aqui. Mas, como eu disse, se Deus te falou para fazer, vai e faça, porque a diferença não é o que você vai enfrentar, não são as lutas que você vai ter que passar. A diferença é você saber quem está com você no meio das batalhas. Ótimo. Quem está com você é o que vai te dar força, é que vai lançar fora o medo, porque é esse verdadeiro amor que lança fora todo o medo, que encobre uma multidão de pecados e que te encoraja. E eu sempre sou encorajada pelo amor de Deus. Sempre. O amor dele que me constrange, o amor dele que, sabe, envia pessoas para me constranger e falar assim: ó, vai, eu tô com você. Eu creio nisso, que Deus, eu creio muito que Deus ele usa muito pessoas para nos impulsionar. E eu louvo a Deus que eu tenho muitas pessoas na minha vida e eu gosto muito de mencionar elas, de falar mesmo. Não vou falar nomes, mas elas sabem, cada uma na sua particularidade, que tem me ativado, tem me ajudado e me impulsionado a viver os planos de Deus para minha vida. Ótimo. A gente tá quase caminhando pro fim. É, Daqui a pouco o José já manda um tchau ali pra mim, né, José? Mas segura aí, tá, José? Segura que eu ainda tenho mais uma última pergunta para ela aqui. E eu queria, pastora, que na verdade não é uma pergunta, na verdade é uma mensagem final. A gente falou aí de muitos pontos do livro e eu sim. quero que você adquira o teu livro depois, se você estiver vendo a gente pelo nosso canal da Editora Chave Mestra, pelo nosso YouTube, então você vai ter na descrição o Insta, né, o Instagram da pastora e também da editora. Então você pode clicar que a gente direciona, caso a equipe da pastora de repente está na correria, não respondeu ou você marcou errado, pode mandar pra gente e a gente direciona também para ela, para que você adquira o teu exemplar, que você desfrute, porque são palavras e histórias impactantes. Então, adquira teu livro. Então, por isso que a gente não vai falar de tudo. Mas tem uma frase que eu vou falar aqui, antes dela finalizar, né, com uma mensagem que você, de repente, algo que eu não tenha te perguntado, pastor, e que você acha importante a gente trazer aqui, e uma junto com essa mensagem final. Mas deixa eu ler aqui a aspa dela, aspas. Deus é especialista em usar o improvável para realizar o extraordinário. A pastora deixou aqui e a gente tirou essas aspas da história para você ver o quanto que impacta quando Deus ele quer usar e ele usa pessoas improváveis, né? Porque aquele que todo mundo já visualiza, né? Que não, esse aqui é uma pessoa que aos olhos humanos é maravilhosa, né? Aos olhos humanos. Mas o improvável para Deus que é o que importa, né? Porque aí é onde as pessoas veem realmente que é tudo por Ele, para Ele e Isso. tem impacto, né? Sim, a mensagem que eu gostaria de deixar aos corações é que quando eu falo que Deus é especialista em usar uma pessoa improvável, é quando você passar a entender que a sua dor não é para te matar.
mas é para te forjar, Ótimo. te forjar a ser a mulher que o homem, a mulher que Deus quer que você seja. Quando você entender o seu propósito de vida, todos nós já nascemos com um propósito de vida. E quando nós entendemos este propósito glorifica o nome de Deus. Então ele te ajuda, ele te ensina, ele te cura e ele te encoraja a viver esses planos. Os planos dele, as promessas dele é o quê? Uma família restaurada? É ser uma mulher bem-sucedida nas suas finanças. Eu não sei qual é o seu plano de vida, mas você sabe o que Deus tem falado no seu coração. Então, permita-se ser forjada por Deus para que você vença todas as batalhas da sua vida. Mas entenda uma coisa: a sua vida, a minha vida, ela é para glorificar o nome de Deus. Ela é por Ele, para Ele e porque dele são todas as coisas. Amém. E eu quero só te agradecer por tanto Eu que conteúdo, pela agradeço. história e pela coragem e obediência, porque precisou ter, né? Foi como a Sim. pastora falou. Então, eu quero te agradecer e te convidar para retornar quando quiser. Pode retornar, estiver por aqui em São Paulo. Eu sei que está longe, mas quando estiver por aqui em algum evento, alguma ministração, o que tiver, venha nos ver. Ou quiser vir direto, não precisa nem esperar algum evento, não. Já vem Eu direto venho. aqui, venha gravar com a gente. Muito obrigada por tanto conteúdo, Eu viu? que agradeço. É um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, do meu testemunho. E espero mesmo impactar e edificar muitas vidas. Muito Amém. obrigada. Obrigada. E eu quero te agradecer. Obrigada, José, que está comigo Obrigada. aqui. E obrigada a você também, que esteve com a gente até agora. Se possível, volta a esse podcast e vem anotando. Como a gente falou aqui que a gente faz no livro, vem anotando tudo que você pode não só trazer para sua vida, mas para levar para a vida de outros. E também, ó, divulga bastante esse material aí que está lindo e transformador. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!